Olá! Esperar alguém aqui para a gente começar a falar um pouquinho do nosso passado político organizacional. Já entrando as pessoas, a nossa Laila das Alagoas acabou de entrar, uma menina trans, novinha, dessas que está fazendo as mudanças nesse país. E aí, gente, a gente veio, bom dia, Alana Vargas de Aracaju, maravilhosa, o Fonatrans acabou de entrar. Professora Rosa, hoje a gente marcou uma conversinha rápida para a gente falar um pouco. Eita, peraí que eu vou desligar o outro celular que tá dando interferência aqui. Pronto. Aí, gente, eu marquei essa conversa hoje de manhã, queria muito agradecer já as pessoas que já estão aqui logo cedo, a Alana, a Rosa, as pessoas que estão chegando, enfim. Que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. Esse livretozinho é o Diálogo de Bonecas. Foi o primeiro dicionário instituído no Brasil por uma instituição formada exclusivamente por travestis pretas nos anos 90, que nós editamos esse livretozinho. Esse é o único exemplar que nós temos, alguns ainda circulam aí pelo Brasil, mas esse é o único exemplar que nós temos desse dicionário do Bajubá, que muitas pessoas chamam de Pajubá, com P, mas nós, travestis, nós o apadrinhamos como Bajubar, com B. Por quê? Porque aqui tem muitas coisas tiradas do Orubá e muitas coisas criadas pelas travestis. Bom dia, Brenda Vlasar, do Ceará. E assim... todas as pessoas, Linhares aqui presente, acho que é Linhares Espírito Santo, talvez seja. Muitas outras pessoas maravilhosas entrando aqui. Sim, eu vou salvar a live. É bom, todas as lives eu estou deixando salva no meu perfil do Instagram. Então esse é o primeiro dicionário do Bajubá criado no Brasil. Tudo que tem sobre Bajubá vem depois deste, no Brasil. Esse foi criado pelas travestis, no caso eu, Beatriz Senegal, Elza Lobão, Matuse, Raquel Barbosa, Josi Silva, Cláudia Pierre France, Paula de Manaus, Cláudia Boulevard, todas essas meninas que se chegaram ao movimento Júnior Linhares. Todas as meninas travestis que chegaram ao movimento após a sua fundação, no ano de 90 a 92. Aí nós nos juntamos e criamos esse dicionário aqui, que é o Diálogo de Bonecas. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer a vocês que nós estamos já aqui trabalhando na edição numa edição nova desse mini dicionário, acrescentando mais algumas palavras, mas sendo fiéis, a gente será fiel à escrita que está aqui, nesse dicionário, que é o primeiro e que deve ser levado em conta. Deixa eu aproximar ele da câmera para vocês verem, olha aqui. Diálogo de Bonecas, criado nos anos 90, pelas travestis no Rio de Janeiro. Ó, está aqui, ele é bem pequenininho, o objetivo foi esse mesmo, uma coisa pequenininha, de bolso. Aqui ele começa, aqui a gente já inicia algumas falas e traduções, mas ele tem aqui uma introdução, assinada por mim. Tá aqui, olha, meu nome aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver meu nome aqui para vocês... Deixa eu ver se eu consigo perceber meu nome aqui para vocês verem que é Giovanna Baby. Não
não fala aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Olhe bem. Foram esse Bajubá, a tiragem, a gente não tem aqui a tiragem, deixa eu ver se tem aqui. Ele foi uma edição da Associação de Travestis e Liberados, a primeira associação de travestis do Brasil, da América Latina e do mundo. Nós podemos considerar que a Astral foi a primeira associação de travestis do mundo, porque era a única que eram de ativistas militantes exclusivamente travestis. Nos anos 90, registrado em 1992. Então, esse Bajubá, ele foi de importância grandiosa para as travestis, em especial do Rio de Janeiro. Por quê? A violência policial, e um dos objetivos dele, aliás, o principal objetivo desse manual, desse mini dicionário, que a Beatriz Senegal entrou aí, e ela sabe muito bem do que eu estou falando, porque ela participou, a Beatriz Senegal participou da criação desse dicionário lá no Rio, nos anos 90, ela está aí na live, nossa maravilhosa Beatriz Senegal. Então, o principal objetivo desse dicionário, desse mini dicionário, foi ensinar as travestis o nosso Bajubá, socializar falas específicas, dialetos específicos de muitas travestis do Rio de Janeiro e do Brasil, para nos defender dos ataques da sociedade, como hoje as pessoas estão reclamando que está muito difícil, mas difícil foi nos anos 70, 80 e 90, quando nós iniciamos tudo. Lá era muito difícil, hoje continua difícil, mas um pouco amenizado, Então, a Beatriz está dizendo aqui que ela foi uma das vítimas da polícia, e a gente sabe disso, nós testemunhamos, nós éramos sólidas, unidas em prol de um só objetivo, e esse dicionário foi que salvou muitas pessoas dos ataques da polícia, porque a polícia não tinha conhecimento do nosso dialeto, e a gente conversava entre nós sobre os ataques da polícia quando ele ia acontecer, para poder livrar as nossas outras irmãs, as nossas companheiras travestis, dos ataques da polícia, como por exemplo, quando a polícia chegava lá no início da Severo, da Avenida Augusto Severo, uma travesti dizia lá da ponta e as outras iam passando uma para outra: Monas, diz a Quenda que tem a Libã na onda. Isso quer dizer, Monas, vamos sair batidas, porque a polícia está iniciando a blitz e vai prender todas nós. Então, quando uma travesti dizia, Monas, diz a Quenda que tem a Libã na onda, a gente já sabia que a gente tinha que ir embora, a gente tinha que bater em retirada, porque senão a gente ia passar aquela noite na cadeia. Entendeu? Quando uma dizia para a outra que ela pegava um cliente para sair e que a outra aconselhava ela no Bajubá, era uma forma de lembrar e fazer ela se cuidar, quando a outra dizia, Mona, não desaquenda em corre-corre com 3 ocós. Mona, não desaquenda em corre-corre com 2 ocós. Entendeu o que ela estava querendo dizer? Amiga, menina, não saia para fazer programa com 2 homens, porque é perigoso. Pode acontecer algo de errado com você, então não saia. Entendeu? Era as formas de defesa. Quando uma dizia para a outra, não aquenda Baco sem Oxó de Neca. Isso no ápice da AIDS. Não aquenda Baco com Oxó de Neca. Queria dizer que estava dizendo, não faça programa sem preservativo, sem a camisinha.
Então, foi defesas criadas pelas próprias travestis, aproveitando como muito eu bem disse lá no início da live, como eu muito bem disse, foi defesas instituídas, muitas palavras criadas por nós, e fazendo uma junção com o Yorubá, que é um dialeto africano muito usado nas religiões de matrizes africanas. Ocó, Mona de Eque, de Zaquenda, Aquenda, Elza, isso tudo vem do Yorubá. Mas tem outras coisas que foi nós que criamos, como por exemplo, Oxanã. Oxanã, que muita gente, em muitos estados as pessoas não sabem o que é Oxanã, aí fica dando a tradução para outra coisa. Mas Oxanã, que é cigarro, entendeu? Por exemplo, palme 5. O que quer dizer palme 5? É uma criada também pelas travestis. Palme 5 é a mão. Palme 5 quer dizer mão. Palma e 5 dedos. Palme 5. E que isso tudo a gente vai colocar nesse nova versão do dicionário. Porque ele já disse, isso é verdade, Beatriz, a polícia já dizia, agredindo, afrontando todas as travestis que eles encontravam na rua, entendeu? Então, é por isso que nós temos que fazer valer a nossa história, nós temos que, de certa forma, agradecer muito essas meninas, essa juventude trans que está se empoderando e chegando, adentrando as universidades. Eu não vou citar nomes aqui, mas elas sabem muito bem quem eu estou falando, para não esquecer algumas, que eu já tenho citado muitos nomes de pessoas que são importantes na minha e nas nossas vidas, das novinhas de agora. E aí eu preciso não citar agora, porque são centenas de várias meninas trans e meninos trans que estão agora, nesse momento, fazendo a transformação na academia, levando o nosso nome, levando o nosso corpo e levando as nossas corpas. Então, eu acho que nós precisamos... Sim, a gente vai... Você que disse que precisa adquirir um desse dicionário, não existe. Esse é o último que eu tenho guardado nos nossos anais aqui, mas a gente vai reproduzir o dicionário. Nós estamos trabalhando nele para uma reprodução, um relançamento de um outro, de mais um. A gente vai acrescentar algumas outras palavras, contar um pouco do histórico. A gente vai aproveitar para fazer um resumo de quem, as pessoas que estavam lá na fundação do movimento, vai fazer um pequeno resumo da fundação do movimento e, posteriormente, dentro do mesmo dicionário, do mesmo livreto, o Bajubá, que nós criamos em 1990. E esse dicionário, ele está no site do Fonatrans. Quem quiser viajar, visitar o nosso site, desculpa, é só entrar no site www.fonatrans.com. Lá está o nosso dicionário, lá para você, acho que não tem como copiar, baixar, mas você pode vê-lo e esfolheá-lo, ler onde quiser ler. Ele está no nosso site do Fonatrans. E ele é a história, esse dicionário, ele é a história do movimento de travestis do Brasil. Ele é parte de excelência do surgimento do movimento de travestis no Brasil, que muita gente prefere apagar, prefere não contar, porque eles preferem se inserir na história sem ter estado lá. Quem estava lá sou euzinha aqui, Giovana Baby, a Beatriz Senegal, que está aí na live, e tantas outras meninas, como eu citei lá no início da live, tantos outros nomes que estavam lá. Nós podemos falar, nós somos a história viva do movimento de travestis do Brasil. A minha vida, a vida da Beatriz Senegal,
de Elza Lobão, de Monique do Bavier, de Josi Silva, de tantas outras meninas que estavam lá nos anos 90, se confunde com a história do movimento de travestis nesse Brasil. E o que nos deixa feliz é que meninas novas, eu estou vendo meninas aí de 17, 18, 20, 25 anos, dando continuidade a essa história e quebrando a bolha do apagamento. Então, olha, esse Bajubá aqui, que é único, nós vamos relançá-lo em uma versão modernizada, mas sendo fiel à sua originalidade que está aqui. Ele é exemplar único que nós temos aqui, mas ele se encontra no nosso site. Ele é a história. Dália Celeste, maravilhosa. Aí chegou um dos exemplos que me orgulha muito na nossa live, a Dália. A Dália é uma pernambucana que está fazendo estremecer essa nação na sua militância, no seu ativismo e na sua altivez, porque ela é altiva, a nossa Dália, que nos orgulha. Eu costumo dizer que a Dália, como tantas outras, Maria Flor e tantas outras, a Yara Canta, a cantora Ayuna, essas meninas é o sonho que sonhamos lá nos anos 90, 80, 70, que está sendo realizado hoje. E essas meninas, o importante delas é que elas reconhecem a base sólida do movimento de travestis. Sim, de travestis. Foram as travestis que começou tudo, para todas as letrinhas das transgeneridades, entendeu? Foram elas, comigo lá presente. Então, como eu muito bem disse, a gente vai fazer uma reedição desse manual, já estamos trabalhando. Inclusive, a professora Letícia vai nos ajudar na coisa de redação. Se alguém mais das meninas trans que eu acabei de citar se interessar em contribuir conosco, a gente vai socializar com essas meninas. A gente cria um grupo, a gente estuda um mecanismo de socializar com essas meninas para elas poderem nos ajudar a lançar esse novo diálogo de bonecas, obedecendo à originalidade e acrescentando algumas coisas para que o nome dessas meninas também entre na história, para daqui 40, 50 anos, as que vierem, ter orgulho dessas meninas, como eu citei agora, ter orgulho da Dália, ter orgulho da Maria Flor, ter orgulho da Chopeli, da Bruna Benevides. E aí nós vamos convidar essas meninas que queiram a contribuir com a nova edição do Diálogo de Bonecas. E sim, a gente pode também ter as pessoas cis aliadas, e nós vamos querer muito as pessoas cis que respeitam o protagonismo das pessoas trans, em especial as travestis. Nada contra homens trans, nada contra mulheres transexuais, a gente luta por todas as transgeneridades, mas a revolução foi instituída no Brasil pelas travestis. Obrigada, Dália, que orgulho, vamos ter conosco mesmo nessa nova edição. Esse é o nosso objetivo, viu, Dália? Trazer vocês para compor conosco, para a gente montar uma nova edição do Bajubá, inclusive respeitando o nome Bajubá, que está aqui, ó, Diálogo de Bonecas. Diálogo de Bonecas. A gente pode pensar em uma nova nomenclatura, mas que inclua essa histórica das travestis, esse histórico das travestis, e pensar também em inserir, como eu muito bem disse no início, algumas pessoas que chegou agora, inserir um resumo da história do movimento de travestis, um resumo, porque nós estamos preparando um outro livro grandioso, especificamente com o histórico do movimento, do nascimento do movimento de travestis. Mas nesse Diálogo de Bonecas, o Bajubá das travestis, nós podemos contar de forma resumida de como nasceu o movimento de travestis. E gostaria que as pessoas entendessem que quando nós criamos esse Diálogo de Bonecas,
As escritas são próprias. Não adianta você ir para a internet e dizer que está escrevendo certo, de forma errada, com letras, achando que está corrigindo e não está. Você está tentando apagar a história. Escreva da forma que está escrito aqui e não apague a história. Seja fiel às suas ancestrais. Tenha história para contar. Porque se não tiver história para contar, jamais será um ativista, jamais será uma militante, uma ou um militante, que eu falo aqui para travestis, mulheres transexuais e homens trans, não binários, para toda essa população que eu amo muito e que eu quero muito conosco, fazendo fronte pelos nossos direitos e pela promoção do T. É isso que nós temos que fazer daqui para frente. Promover o T. O T que foi apagado, o T que foi segregado dentro do sistema GGG cisnormativo. Do sistema cisnormativo. É o que eu costumo chamar esse movimento que nos segregou e que ainda tenta nos segregar. Então, na verdade, essa live ela não é uma live muito grande, muito com tempo, de 1 hora, é uma live rápida para mim falar um pouco desse Bajubá, como eu já falei bastante no início. Inicialmente, ele só teve 16 páginas. 16 páginas, aqui está, ó. Ele só teve 16 páginas. Entendeu? Mas ele foi de extrema importância. De extrema importância, inclusive ele foi noticiário em vários veículos de comunicação do Brasil. Só que a imprensa nos cacetava na época. A imprensa não era aliada dos LGBT. Na verdade, mais das travestis. Nós sofrimos mais com a imprensa porque eles nos pejorizavam de todas as formas enquanto respeitavam, entre aspas, os gays, né? E eles pejorizavam de todas as formas, nos chamavam de traveco. É por isso que eu acho que nós temos que educar essa sociedade para dizer da forma que nós queremos ser tratadas. Porque nós não somos travecos, nós não somos travas. Travas Trava é um equipamento de colocar na chuteira de jogador de futebol, uma trava de travar a porta. A gente não trava nada. Nós somos liberais, nós queremos amplitude, nós queremos que as pessoas sejam grandes, entrem e tomem conta de tudo. Então nós não somos travas e nós não somos travecos. Nós somos travestis, com o T gigantesco. Entendeu? É isso que nós temos que levar em conta e corrigir essa sociedade malvada, injusta, cisnormativa e esse movimento GGG que ainda hoje tenta nos segregar e não reconhecer a nossa história para continuarmos ser população-alvo dos seus milionários projetos de dinheiros internacionais e eles insistem para que a gente continue na retaguarda deles, para eles não perder esses projetos faraônicos, o qual nós meramente seremos apenas população-alvo. E por que eu vanglorio essas meninas que estão na academia levando seus corpos e suas corpas para fazer fronte a esse quartel GGG? Porque elas estão fazendo e fazendo com qualidade. Isso me orgulha, isso nos orgulha e isso faz tremer as estruturas do movimento GGG, que eu chamo de quartel GGG. Porque ele jamais esperava que as travestis, que as mulheres transexuais, que os homens trans, que as não binárias, que todas essas pessoas iriam fazer essa revolução que está. O mundo é nosso, o Brasil é nosso, a universidade é nossa, é da juventude que está lá, se empoderou, entrou e tomou de conta e revolucionou, respeitando a história e trazendo à tona. A minha felicidade maior é essa juventude que está lá na faculdade hoje, ou as que já saíram, estão trazendo à tona a verdade. A verdade, sem sombra de dúvida, somente a verdade. O que eles tentou apagar por décadas. Mas a juventude não permitiu que a história
fosse apagada e que eu estivesse aqui hoje e nesses dias todos, com a força dessa juventude. Já tenho 57 anos, mas me sinto jovem, jovenzinha para lutar bastante depois que chegou essas meninas novinhas e que estão invadindo as universidades para poder fazer com que a revolução travesti seja uma realidade. Então, a história está sendo contada aqui, ó, com esse manualzinho, esse dicionário todo na minha frente aqui. Eu não tirei ele daqui um segundo para mostrar para vocês que é a história. Farei uma próxima live para mostrar para vocês os documentos físicos e oficiais da primeira associação de travestis do mundo, criada no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse histórico, nós é que temos que contar, porque as pessoas não irão contar. Nós é que temos que contar e fazer com que isso repercute Brasil afora e mundo afora. Nós temos que ter orgulho de falar que foi no Brasil. Não foi a primeira associação de travestis do Brasil. Foi no Brasil que criamos a primeira associação exclusivamente de travestis do mundo. Foi o Brasil que liderou o movimento de travestis na América Latina, no mundo, porque até então lá nos outros países e em qualquer outro país da América Latina não existia nenhuma instituição exclusivamente de travestis. E nós criamos no Brasil. Então essa juventude vai levar adiante que o Brasil é pioneiro na organização social de travestis para o mundo. E isso é que nós temos que levar em conta. Isso me orgulha muito, eu já estou terminando, que eu realmente só queria falar do Bajubá, esse dicionáriozinho que está aqui, maravilhoso, e que nós vamos fazer uma reprodução. Fiquei muito feliz que a Dália Celeste se colocou à disposição para poder a gente otimizar o próximo diálogo de bonecas, e teve aí também um professor cis, que diz que um aliado cis, que pode mandar informação no meu PV, pode mandar o direct para mim, posteriormente, dizendo do interesse de contribuir. A gente vai fazer a otimização de todas as palavras e depois vamos pensar em várias cabeças o formato e tentar ver alguém para criar uma capa bonita, mas tentando respeitar essa originalidade que eu acho que é importante, porque é a história do movimento de travestis do Brasil. Quem quiser se candidatar, inclusive para criar uma capa bafônica, mas respeitando esses traços, a gente pode modernizar, porém respeitando esses traços, nós vamos aceitar de muito grado. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz por estar com vocês hoje, mais uma vez, e eu quero confessar a vocês o que é importante para mim. Eu decidi fazer essas lives depois que eu vi essa juventude. Eu me encantei com essas meninas, eu já citei o nome de várias inicialmente. Eu me encantei com a resposta que essas meninas deram a esse movimento machista e transfóbico, que segrega as travestis, que exclui o T, porque na verdade o T só está lá para somar, para eles ganhar corpo político, mas eles não permitem que a gente seja grande, que nós cresçamos. O T está lá apenas para dizer que está, porque fica feio para eles se eles tirar o T, que nós brigamos para entrar na década de 90, que nós brigamos para o T entrar lá. Então eles, se tirar agora, vai ser muito feio para eles. E além do que, eles vão perder também financeiramente, porque eles vivem, o quartel GGG vive dos grandes projetos em cima do nosso T. Eles não oportunizam a nós administrar os nossos projetos. E eles é que vivem explorando a nossa identidade para viverem, isso não é generalizado, mas é uma grande maioria, para viverem às custas do nosso T. Então, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estiveram aqui comigo e dizer que vocês são importantes demais
Importante demais na minha vida. Farei mais outras lives, como eu muito bem disse. A próxima, nós vamos apresentar os documentos oficiais da primeira instituição de travestis do mundo, criada no Brasil nos anos 90, o qual eu sou a idealizadora e fundadora, juntamente com mais 5 travestis pretas, uma carioca e 5 nordestinas. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Queria mandar um beijo grande para Beatriz Senegal, nossa preta querida, fundadora do movimento, que estava lá comigo, enfrentou comigo várias lutas, enfrentamos a polícia, eu mais a Beatriz Senegal, já fomos para a porta do quartel da polícia, gritar que eles nos matavam, isso nos anos 90, quando realmente a polícia nos matava. A gente foi sem medo gritar, juntamente com a Indianara Cirqueira, que é outra pessoa que eu acho, a Indianara Cirqueira é uma das pessoas que mais me orgulhou do movimento ter conquistado nos anos 90. Indianara acho que chegou no ano de 95 no movimento, mas já chegou trazendo com ela uma bagagem gigantesca de experiência e de vontade de lutar. Então, juventude, muito obrigada por reconhecer a minha história, que se confunde com a história do movimento. Muito obrigada por valorizar a história das 6 baluartes pretas que criaram isso tudo que vocês hoje adentram as academias, buscam competição com qualidade técnica no mercado de trabalho, porque essas 6 mulheres pretas iniciou isso tudo nos anos 90. E eu, Giovanna Baby, iniciei a discussão política nos anos 70, lá na capital do estado do Espírito Santo. E nos anos 90 me juntei a essas meninas e criamos isso tudo que hoje vocês podem usufruir. É só ter força de vontade e enfrentar os preconceitos e os arpúrios que a vida traz para a população de travestis e transexuais e homens trans. Então eu quero muito dizer a vocês que eu estou muito feliz e agradecida e em êxtase por essa live, por vocês estar aqui comigo e por ter o reconhecimento dessas meninas. Então, contem a história das travestis, da sua organização social, de como foi a luta. Se não sabe ainda, vai no site do Fonatrans, www.fonatrans.com, e leia parcialmente o relatório, o histórico do movimento de travestis, que está lá parcialmente, que nós ainda estamos em construção, mas está lá, para contar a verdade e ver quem realmente estava lá nos anos 90. Porque chega das pessoas se inserir onde elas não estavam, onde elas chegaram posteriormente, e não é feio dizer que chegou posteriormente. Então eu quero agradecer muito essa juventude e dizer que eu estou aqui. Quem quiser falar, manda mensagem no inbox, que eu tô... desculpa, eu tô lembrando de Facebook. Manda mensagem, manda direct. Inclusive as pessoas que se predispôs a nos ajudar a montar o novo diálogo de bonecas. A gente vai primar para que o nome de todas as pessoas que contribuir saiam nesse documento, para que daqui 30, 20, 40 anos, essas pessoas também sejam história e, se Deus quiser, vivas desse movimento. Um beijo no coração de vocês e fique com Deus.